Em um restaurante luxuoso, onde executivos costumam decidir o destino de milhões durante almoços silenciosos, uma reunião internacional parecia caminhar perfeitamente para a assinatura de um contrato histórico. Entre empresários poderosos, advogados e investidores estrangeiros, ninguém percebeu que algo extremamente perigoso estava escondido nas palavras que circulavam pela mesa. Até que uma simples garçonete, considerada invisível por todos ali, começou a notar detalhes que ninguém mais enxergava. No momento exato em que a caneta do CEO milionário estava prestes a tocar o papel, ela tomou coragem e disse algo que fez toda a sala congelar. Antes de descobrir como uma única frase mudou o destino de uma empresa inteira, inscreva-se no canal e prepare-se para ouvir uma história surpreendente sobre coragem, inteligência e o poder de falar a verdade no momento certo. A chuva chegou sem avisar naquela manhã de terça-feira, despencando sobre o asfalto do Itaim Bibi, com uma intensidade que parecia querer lavar até a memória das calçadas. As marquises dos edifícios corporativos escorriam fios de água como cortinas transparentes, e os executivos que chegavam de carro para seus compromissos matinais cruzavam correndo a distância entre o veículo e a porta giratória, com pastas erguidas sobre a cabeça. Era o tipo de manhã em que São Paulo mostrava seu rosto mais severo, cinzento e indiferente. A cidade funcionando no mesmo ritmo frenético de sempre, ignorando completamente o temporal. No terceiro andar de um dos edifícios mais imponentes da avenida, o restaurante Terrace Noir ocupava um espaço que parecia ter sido construído especificamente para impressionar. O salão principal tinha teto de vidro laminado, que agora recebia a chuva com um suave tamborilamento, e as mesas de mármore escuro refletiam a luz dourada das luminárias embutidas. Cada detalhe havia sido pensado para comunicar uma única coisa: poder. Quem almoçava ali não precisava dizer quem era. O ambiente dizia por eles. O Terrace Noir era o tipo de lugar onde o silêncio custa caro. Não havia música ambiente nos dias de reunião corporativa. Apenas o murmúrio contido das conversas, o tinido discreto das taças e o som quase imperceptível dos saltos nos pisos de granito polido. As garrafas de água eram levadas à mesa sem que ninguém pedisse. O café chegava na temperatura certa. Os funcionários sabiam que a sua maior qualidade era ser exatamente tão invisíveis quanto os clientes precisavam que fossem. Renata Cavalcanti chegou 50 minutos antes da abertura, como fazia todas as terças e quintas. Ela entrou pela porta de serviço nos fundos, guardou o guarda-chuva no armário estreito do vestiário e trocou os tênis gastos pelo par de sapatos pretos de solado antiderrapante que mantinha num saquinho plástico dentro da mochila. Era um ritual tão incorporado à sua rotina quanto tomar café às 6 da manhã antes de pegar 2 ônibus até a universidade. A faculdade ficava no outro lado da cidade e as aulas de quarta e sexta começavam cedo. Mas hoje era terça, e terça era dia de trabalhar. Ela tinha 26 anos e carregava nos ombros uma determinação que os mais desatentos poderiam confundir com teimosia. Filha de uma cabeleireira do Ipiranga e de um motorista aposentado por problema nas costas, Renata havia passado nos vestibulares de 2 universidades públicas e escolhido o curso de letras com habilitação em tradução e relações internacionais, na época, sem ter muito claro como aquilo se traduziria em emprego. O que ela sabia era que idiomas sempre lhe pareceram uma segunda pele. Inglês ela havia aprendido sozinha com séries de televisão e um dicionário emprestado da biblioteca do bairro. O processo havia demorado anos e passado por todas as fases possíveis do autodidatismo: a euforia inicial, os platôs de estagnação, os momentos em que ela repetia frases em voz baixa dentro do quarto para sentir a pronúncia no próprio corpo. O francês veio por uma professora voluntária da escola estadual que dava aulas opcionais às sextas. Uma mulher chamada Vera, que nunca havia ido à França, mas que ensinava o idioma com uma paixão que compensava qualquer limitação de experiência. O espanhol chegou quase naturalmente, por proximidade com o português e pela televisão, que a mãe deixava ligada nas novelas colombianas às noites de domingo. O alemão ela havia começado na universidade e já conseguia manter uma conversa razoável, ainda que com algum esforço nos momentos em que o vocabulário técnico entrava em cena.
Trabalhar no Terrace Noir havia sido uma conquista que levou 3 entrevistas e 1 semana de treinamento não remunerado. O salário não era extraordinário, mas as gorjetas dos executivos podiam ser generosas quando o humor estava bom, e o ambiente, apesar de exigente, era organizado. Renata sabia exatamente qual mesa preferia qual mineral com gás, quem tomava café sem açúcar logo ao sentar e quem precisava que o couvert fosse apresentado em silêncio absoluto. Ela havia desenvolvido uma habilidade quase invisível de estar presente sem ser percebida, de circular pelo salão como se fosse parte da mobília, captando tudo ao redor com uma atenção que não era treinada, era natural. Naquela manhã, a gerente Soraya a chamou antes do briefing coletivo com a equipe. Soraya era uma mulher de meia idade com cabelos sempre presos e uma voz que raramente subia de volume, mas que quando o fazia, gelava qualquer funcionário no lugar. Ela segurava uma prancheta e falou com a objetividade de sempre. O salão privativo seria reservado para uma reunião de alto nível a partir das 11 horas. Renata ficaria responsável pelo atendimento exclusivo da mesa durante toda a duração do evento. Havia um empresário nacional, Eduardo Moraes, e uma delegação estrangeira composta por 3 representantes de um fundo de investimentos com sede em Zurique. A reunião trataria de um acordo de parceria tecnológica. Discrição total, atenção redobrada, e qualquer necessidade dos presentes deveria ser atendida sem que eles precisassem pedir 2 vezes. Renata anotou mentalmente cada detalhe. Sabia que ser designada para o salão privativo era uma forma de confiança da gerência. Não era para qualquer funcionário. Ela foi buscar as taças e começar a mise en place com a mesma calma metódica de sempre. Enquanto organizava os utensílios, ouviu 2 colegas comentando nos bastidores sobre Eduardo Moraes. Era um nome conhecido entre os funcionários do restaurante porque ele frequentava o espaço com regularidade. Fundador de uma empresa de soluções em inteligência artificial aplicada ao setor logístico, havia construído sua fortuna ao longo de 15 anos com uma combinação de visão técnica e apetite por risco. Era o tipo de homem que entrava numa sala e fazia o ambiente gravitá-lo, não pela arrogância, mas por uma espécie de energia concentrada que ele projetava sem aparente esforço. Às 10h40, Renata terminou a preparação do salão privativo. A mesa estava impecável. A chuva do lado de fora ainda insistia, mas o teto de vidro filtrava o barulho, transformando-o num sussurro distante. Ela ficou parada por um instante, olhando para o salão vazio, sentindo sem saber exatamente por que aquela tarde não seria comum. Era uma daquelas percepções sem forma, sem razão aparente. Uma espécie de pressão leve no ar que ela não saberia descrever se alguém perguntasse, mas que estava ali com toda a consistência de uma intuição que havia aprendido a não dispensar. Quando voltou para a cozinha buscar a primeira bandeja de água com gás, não pensava mais nisso, havia trabalho a fazer. Às 11h10, Eduardo Moraes chegou com um homem ao lado que ela reconheceu como sendo seu tradutor particular, um sujeito de ternos caros e postura impecável chamado Henrique Salles. Ele havia estado ali outras vezes, sempre ao lado do empresário em reuniões com investidores estrangeiros. Renata o havia servido antes. Era um homem de gestos controlados e um sorriso que ela nunca havia conseguido chamar de genuíno, mas que funcionava com precisão dentro dos ambientes em que ele circulava. Os representantes estrangeiros chegaram logo em seguida, 3 pessoas, 2 mulheres e um homem, com sotaques que ela identificou imediatamente. A mulher mais velha falava inglês com inflexão suíça germânica. O homem ao lado dela tinha o francês como primeira língua. Isso era evidente pelo ritmo das frases e pela forma como ele pausava antes das preposições. E a terceira representante alternava entre inglês e alemão com uma fluência que indicava bilinguismo natural, sem a hesitação de quem está traduzindo internamente antes de falar. Renata serviu água, sorriu discretamente e recuou para sua posição de espera. A reunião começou, e por um bom tempo tudo pareceu absolutamente normal. A reunião transcorreu pelos primeiros 20 minutos com a cadência previsível de qualquer negociação de alto nível. Documentos eram apresentados,
gráficos eram explicados, números eram citados. A delegação estrangeira falava com precisão técnica, e Henrique Salles traduzia com uma desenvoltura que parecia confirmar cada centavo do que devia cobrar por seus serviços. Eduardo Moraes ouvia com atenção, fazia anotações numa agenda de capa de couro escuro e ocasionalmente levantava a mão para pedir um esclarecimento adicional. Renata circulava pelo salão no ritmo certo. Recolhia copo vazio antes que o silêncio na mesa pedisse reposição. Trocava guardanapos com movimentos quase imperceptíveis. Verificava a temperatura da água. Era o tipo de presença que desaparece justamente porque funciona com perfeição. Ninguém olhava para ela. Ninguém precisava olhar. Mas ela olhava para eles. Não era uma observação intencional, pelo menos não no início. Era apenas o hábito que o próprio trabalho havia desenvolvido nela ao longo dos meses no Terrace Noir. Estar atenta, antecipar, compreender o que a mesa precisava antes que alguém verbalizasse. E como parte desse hábito, ela ouvia, não para escutar o conteúdo das conversas, mas para calibrar o clima. Tom de voz, ritmo, tensão ou leveza no ar. Foi por esse caminho que as primeiras inconsistências chegaram até ela. A representante mais velha, que Renata passou a chamar mentalmente de Senhora Gruber, pelo sobrenome que havia ouvido ser mencionado na apresentação inicial, explicou durante alguns minutos um conjunto de cláusulas relacionadas ao cronograma de entrega das primeiras fases do projeto. Ela foi meticulosa. Usou expressões específicas em inglês que não deixavam margem para interpretação. Prazos fixos, penalidades progressivas por atraso e uma janela de tolerância máxima de 15 dias corridos antes que mecanismos de compensação financeira fossem ativados automaticamente. Renata não estava tentando traduzir o que ouvia. Estava apenas existindo no ambiente quando percebeu, quase como um ruído desafinado numa música conhecida, que a versão em português entregue por Henrique Salles tinha um peso completamente diferente. Ele havia transmitido a ideia geral, sim, mas suavizou os prazos, transformou as penalidades em algo que soou como ajustes previsíveis e eliminou completamente a expressão janela de tolerância máxima, que na fala original carregava uma urgência que não estava presente na tradução. Renata ficou imóvel por um segundo ao lado da mesa auxiliar onde apoiava a bandeja. Depois se moveu novamente com naturalidade. Pode ter sido estilo, pensou. Alguns tradutores preferem adaptar o tom para não criar ansiedade desnecessária em negociações. Ela havia aprendido isso na faculdade. Tradução não é substituição palavra por palavra. Há escolhas, há julgamentos, mas a semente havia sido plantada. Nos minutos seguintes, ela prestou atenção de um modo diferente, ainda discreta, ainda fazendo seu trabalho com a mesma precisão de sempre, mas com uma parte da consciência dedicada a acompanhar o que era dito e o que era repetido, como duas frequências sonoras simultâneas que ela tentava manter separadas. O representante francês, um homem chamado Leblanc, cujo sobrenome havia aparecido nos documentos espalhados sobre a mesa, começou a detalhar uma estrutura de participação nos resultados tecnológicos desenvolvidos durante a parceria. Era uma explicação longa e técnica, e ele usou o francês em alguns momentos, o que Renata compreendeu sem dificuldade. O ponto central era claro. Qualquer inovação gerada dentro do período de contrato teria coautoria reconhecida pelo fundo investidor, o que na prática significava acesso compartilhado à propriedade intelectual resultante da colaboração. Henrique traduziu isso para Eduardo como um modelo padrão de codesenvolvimento amplamente adotado no setor, sem maiores implicações para a autonomia da empresa nacional. Renata colocou uma garrafa de água nova na mesa com uma leveza calculada. Seu rosto não mostrou nada. Mas por dentro, algo havia se firmado. Aquilo não era estilo de tradução. Aquilo era distorção. A diferença entre codesenvolvimento, com implicações para a autonomia e modelo padrão sem maiores implicações, era a diferença entre uma decisão consciente e uma assinatura às cegas. E ela sabia disso não porque fosse advogada ou especialista em contratos internacionais,
mas porque havia passado os últimos 4 anos estudando exatamente como as palavras mudam de peso dependendo do contexto em que são colocadas. O problema era que ela era uma garçonete naquele salão, e o homem sentado à mesa era um dos empresários mais influentes do setor de tecnologia brasileiro. E o tradutor que estava mentindo para ele era um profissional que provavelmente cobrava cifras consideráveis por seus serviços e que tinha anos de relacionamento estabelecido com Eduardo Moraes. Ela saiu discretamente do salão para buscar uma nova bandeja de couvert na cozinha. Lá dentro, o barulho do ambiente a recebeu como um choque de realidade. O sous-chefe gritava instruções, panelas soavam, alguém havia derrubado um recipiente de molho e estava sendo repreendido em voz baixa, mas furiosa. A vida normal do restaurante seguia seu curso, completamente alheia ao que estava acontecendo a poucos metros dali. Renata ficou parada por alguns segundos, com as mãos apoiadas na borda da bancada de inox. Olhou para a parede à frente, sem realmente enxergar nada. O que ela fazia com aquilo? A resposta mais simples e também a mais segura para ela mesma era não fazer nada. Continuar servindo. Continuar sendo invisível. Afinal, ela poderia estar errada. Poderia estar interpretando mal alguma nuance técnica que não dominava completamente. Poderia ser que Henrique Salles soubesse coisas sobre aquela negociação que ela não sabia, contextos que justificavam as adaptações que ele estava fazendo. E mesmo que não fosse o caso, intervir numa reunião daquele nível poderia custar seu emprego em questão de minutos. Soraya não toleraria um funcionário que perturbasse um cliente do porte de Eduardo Moraes. E sem esse trabalho, a parcela do aluguel que ela pagava sozinha ficaria descoberta. As passagens dos 2 ônibus até a universidade precisariam ser recalculadas no orçamento, e o plano de terminar o curso sem atrasar mais um semestre virava fumaça. Ela respirou fundo, pegou a bandeja e voltou para o salão. A reunião havia avançado. Os documentos estavam sendo reorganizados sobre a mesa e Eduardo Moraes já folheava as páginas finais do contrato. O tradutor falava em tom baixo, relaxado, como quem guia alguém pelos últimos passos de um caminho já percorrido muitas vezes. E então a terceira representante, a mulher bilíngue que alternava inglês e alemão, disse algo em voz firme que fez Renata parar no meio do salão como se o chão tivesse mudado de consistência sob seus pés. A frase havia sido dita em alemão, e o sentido era inequívoco. Havia uma cláusula no anexo 4 que previa a transferência automática de determinadas licenças de software para o portfólio do fundo investidor ao final do 3º ano de contrato, independentemente da renovação ou não da parceria. Transferência automática. Independentemente da renovação. Renata ficou olhando para Henrique Salles traduzir aquilo como uma disposição técnica sobre registro de patentes conjuntas sujeita à revisão periódica, e foi nesse momento que ela soube, com uma certeza que não precisava de mais evidências, que não havia como ficar quieta. Ela secou as mãos no avental, ajustou a posição da bandeja e voltou ao salão com passos medidos. O couvert chegou à mesa no tempo certo. Os copos foram repostos sem que ninguém pedisse. Por fora, era uma tarde como todas as outras no Terrace Noir. Por dentro havia uma decisão tomando forma com a precisão lenta e irrevogável de algo que não pode mais ser desfeito. Tomar uma decisão é diferente de executá-la. Renata sabia disso com uma clareza que vinha de dentro, não de raciocínio. Havia decidido agir, mas agir significava dar um passo que não poderia ser desfeito, e o peso disso a fez hesitar por mais alguns minutos enquanto a reunião continuação ao redor dela, como uma engrenagem que não sabia que estava prestes a ser interrompida. Eduardo Moraes estava com o contrato nas mãos. Suas lentes de grau refletiam a luz dourada do salão, enquanto ele percorria as páginas com aquela atenção concentrada que Renata havia observado durante toda a manhã. Ele era um homem que claramente não assinava nada sem ler. Mas ler não era suficiente quando o que estava escrito não correspondia ao que havia sido dito, e quando as explicações que embasavam sua leitura haviam sido construídas sobre versões distorcidas da realidade. Henrique Salles estava relaxado. Esse detalhe não escapou a Renata.
Ele havia cruzado as mãos sobre a mesa com uma leveza de quem já sabe como a história termina. Sorria nas horas certas, inclinava levemente a cabeça quando Eduardo fazia perguntas e entregava respostas que soavam sempre tranquilizadoras. Era uma performance, e uma boa. Os representantes estrangeiros, por sua vez, aguardavam com a compostura profissional de quem está habituado a esse tipo de espera. A senhora Gruber verificava algo no tablet com discrição. Leblanc conversava em voz baixa com a terceira representante, que Renata havia identificado pelo crachá como sendo Dra. Anke Bremer. A conversa entre os dois era em francês e girava em torno de logística de voo, não do contrato. Eles já estavam mentalmente no próximo compromisso. Renata colocou a bandeja sobre a mesa auxiliar com um cuidado excessivo, como se o ato de fazer barulho naquele momento pudesse quebrar sua própria resolução. Então se aproximou lentamente da mesa principal. Ela havia passado os últimos 3 minutos ensaiando mentalmente as primeiras palavras. Não o discurso todo, só as primeiras, porque sabia que se conseguisse começar, o resto viria. Era como o primeiro metro de uma corrida longa. A dificuldade não estava na distância, estava na largada. Com licença, Sr. Moraes. A voz saiu mais firme do que ela esperava. Eduardo levantou os olhos do contrato com uma expressão de ligeiro incômodo. Ao seu lado, Henrique Salles virou o rosto para ela com o olhar de quem não conseguia imaginar que uma garçonete poderia ter qualquer coisa relevante a acrescentar àquela mesa. Ela não olhou para Henrique. Manteve o contato visual com Eduardo. Eu preciso dizer algo importante. Eduardo Moraes colocou o contrato sobre a mesa. Havia algo na postura dela, na ausência de desculpas excessivas, na forma direta como ela havia falado, que fez com que ele não a interrompesse de imediato. Era o tipo de presença que se impõe não pelo volume, mas pela precisão. Você pode continuar, disse ele com uma neutralidade que poderia significar qualquer coisa entre irritação controlada e curiosidade genuína. Renata respirou uma vez. Seu tradutor não está transmitindo corretamente o conteúdo desta reunião. O silêncio que se seguiu durou talvez 3 segundos, mas foram 3 segundos de uma densidade que fez o ar do salão parecer diferente. Henrique Salles foi o primeiro a reagir. Levantou-se levemente na cadeira com um sorriso que tentava ser condescendente, mas que não conseguia esconder uma tensão que havia aparecido no canto dos olhos. Isso é completamente absurdo, disse ele dirigindo-se a Eduardo. Ela é uma funcionária do restaurante. Não tem qualificação para avaliar o trabalho de um profissional de tradução certificado. Eduardo não respondeu a Henrique. Continuou olhando para Renata. Você fala os idiomas usados nesta reunião? Ela não hesitou. Inglês, francês e alemão. A senhora Bremer usou as 3 línguas durante a reunião. Eu compreendi tudo. Eduardo ficou em silêncio por um momento. Então virou o olhar para a doutora Bremer e perguntou em inglês diretamente, sem intermediário. O que você disse sobre o anexo 4? Anke Bremer ergueu levemente as sobrancelhas, como quem não esperava ser interpelada dessa forma. Respondeu em inglês com objetividade. Disse que há uma cláusula de transferência automática de licenças de software ao final do 3º ano de contrato, independentemente de renovação. Eduardo virou para Henrique. Você traduziu isso como revisão periódica de patentes conjuntas. Henrique abriu a boca, fechou, e então adotou um tom que tentava soar como esclarecimento pedagógico. Há nuances técnicas que precisam ser adaptadas para preservar a clareza da negociação. Minha tradução capturou o sentido geral de forma apropriada para o contexto. O sentido geral, repetiu Eduardo em voz baixa, como se estivesse testando o peso de cada palavra. Renata manteve-se no lugar. Não recuou, não se desculpou, não acrescentou nada que não havia sido pedido. Havia dito o que precisava ser dito. O restante não dependia mais dela. Por favor, sente-se, disse Eduardo para ela, indicando uma cadeira vazia próxima à parede. Não como funcionária, como alguém que eu preciso que esteja aqui. Ela obedeceu sem comentar. O que se seguiu foi uma das horas mais tensas que o Terrace Noir havia presenciado em anos. Eduardo Moraes pediu que cada ponto central da reunião fosse reapresentado pelos representantes estrangeiros, e Renata traduziu em tempo real.
Sua voz era uniforme e técnica, sem inflexão dramática, sem tentativa de influenciar. Ela traduzia o que ouvia com a precisão de alguém que havia passado anos aprendendo que a fidelidade ao conteúdo era o único compromisso real de um tradutor. As diferenças que foram aparecendo ao longo da revisão eram suficientemente sérias para que a expressão de Eduardo Moraes fosse se fechando gradualmente, não de raiva imediata, mas daquela espécie de concentração fria que os homens acostumados a gerir crises desenvolvem como mecanismo de sobrevivência. Henrique Salles tentou intervir 2 vezes. Na primeira, Eduardo pediu que ele aguardasse. Na segunda, pediu que ele ficasse em silêncio. Quando a revisão chegou à cláusula do anexo 4, Renata traduziu a frase inteira da doutora Bremer, palavra por palavra, incluindo o trecho sobre independência de renovação. Eduardo releu o anexo com atenção. Depois, fechou o contrato. Essa reunião está suspensa, disse ele em tom que não admitia discussão. Os representantes estrangeiros trocaram olhares. A senhora Gruber disse algo em inglês que Renata traduziu sem que Eduardo precisasse pedir. Ela diz que compreendem a necessidade de revisão e que estão disponíveis para retomar quando o senhor estiver pronto. Eduardo assentiu uma vez, então olhou para Henrique Salles com uma expressão que Renata não conseguia classificar como raiva, decepção ou simplesmente o registro clínico de uma conclusão inevitável. Precisamos conversar, mas não aqui. Henrique recolheu seus documentos sem dizer nada. Sua compostura havia desaparecido completamente, substituída por algo que parecia uma combinação de cálculo e contenção forçada. Ele saiu do salão sem olhar para Renata. Quando a porta se fechou, Eduardo ficou imóvel por alguns segundos. Depois voltou o olhar para ela, que ainda estava sentada na cadeira junto à parede, com as mãos cruzadas no colo, e uma expressão que tentava não revelar o quanto as pernas estavam tremendo por baixo da mesa. "Como você se chama?" perguntou ele. "Renata Cavalcante." Ele assentiu lentamente, como quem arquiva uma informação que sabe que vai precisar mais tarde. "Obrigado, Renata." Ela não respondeu. Apenas fez aquilo que o treinamento do restaurante havia ensinado. Inclinou levemente a cabeça, se levantou com cuidado e voltou para sua posição junto à mesa auxiliar. Do lado de fora, a chuva havia parado. O teto de vidro do salão privativo agora deixava entrar uma luz cinzenta, mas límpida, e o reflexo das luminárias nas superfícies de mármore parecia mais nítido do que antes, como se o próprio ambiente soubesse que algo havia mudado. Renata começou a recolher os copos com aquela mesma precisão silenciosa de sempre, mas ela sabia, com uma certeza que crescia a cada segundo, que o dia ainda não havia terminado. O reflexo dela própria passou pelo vidro da janela por uma fração de segundo, enquanto ela se movia de volta para a mesa auxiliar. Uma moça de uniforme simples num salão de mármore. A imagem durou menos de um segundo, mas ela carregou consigo de volta ao trabalho, não como lembrança de onde estava, mas como confirmação de que estava exatamente onde precisava estar. A notícia se espalhou pelo Terrace Noir com a velocidade silenciosa que só os bastidores de um restaurante conseguem alcançar. Ninguém havia ouvido nada diretamente, porque as paredes do salão privativo eram espessas e a discrição era uma regra irrevogável da casa. Mas o movimento era diferente. O fato de que a reunião havia sido interrompida antes do almoço, de que um dos convidados havia saído sozinho, com uma expressão que o Maitre descreveria mais tarde como fechada, e de que Soraya havia sido chamada com urgência ao salão privativo logo depois, compôs um quadro que os colegas de Renata sabiam ler mesmo sem as palavras. Renata estava na cozinha quando Soraya a encontrou. A gerente veio com passos rápidos e uma expressão que Renata não conseguiu decifrar imediatamente. Aquela combinação de seriedade que poderia inclinar tanto para reconhecimento quanto para demissão. Ela preparou-se internamente para qualquer uma das duas. "O senhor Moraes quer falar com você antes de ir embora. Você vai ao salão privativo agora." Não era uma pergunta. Renata tirou o avental. Passou as mãos pela blusa do uniforme e caminhou pelo corredor que levava ao salão com a mesma calma que usava para qualquer tarefa. Por dentro, porém,
Havia um ruído surdo que ela reconhecia como sendo a variação física do nervosismo. O coração ligeiramente acelerado. A mandíbula um pouco mais contraída que o normal. Eduardo Moraes estava sozinho quando ela entrou. Os documentos haviam sido guardados. A mesa estava quase como a havia encontrado pela manhã, exceto pelos copos ainda sobre a superfície e pelo guardanapo que ele havia dobrado e redobrado enquanto esperava. Um detalhe que ela notou sem querer. Ele se levantou quando ela entrou, o que a surpreendeu. "Pode sentar", disse ele, indicando a cadeira à sua frente. Ela sentou. Ele também. Por um momento, nenhum dos dois falou. Ele a observava com aquela atenção concentrada que ela havia notado durante toda a reunião. O mesmo tipo de olhar que ele usava para os documentos, não de desconfiança, mas de leitura. "Há quanto tempo você trabalha aqui?" perguntou ele finalmente. "Quase 2 anos. E você estuda?" "Letras com habilitação em tradução e relações internacionais. Universidade pública. Estou no 4º ano." Eduardo assentiu devagar. "Onde você aprendeu alemão?" "Na faculdade. Tenho 2 anos de curso formal. Mas já conversava razoavelmente em inglês e francês antes de entrar." Ele ficou em silêncio por alguns segundos, como se estivesse calibrando algo internamente. "O que você ouviu hoje me custaria muito mais do que eu sei calcular agora. Não só financeiramente." Renata não respondeu. Havia uma sobriedade nele que não precisava de resposta imediata. Então ela esperou. "Eu trabalho com Henrique Salles há 6 anos, continuou ele. Viajei com ele para Genebra, para Frankfurt, para Dubai. Nunca tive motivo para questionar o que ele traduzia. E foi exatamente isso que ele contava." Ela reconheceu o peso daquela afirmação. Não era raiva. Era a reconstrução lenta de uma memória inteira, 6 anos de reuniões sendo relidas sob uma luz diferente. Era o tipo de descoberta que não faz barulho, mas que reorganiza tudo por baixo. "Você sabia que estava arriscando seu emprego ao falar", disse Eduardo. Não como pergunta. "Sim." E mesmo assim falou. "Sim." "Por quê?" Renata pensou antes de responder. Não porque não soubesse a resposta, mas porque queria encontrar as palavras exatas. Porque havia pessoas cujo trabalho dependia do que você assinaria. E porque mentir com idiomas é a pior forma de mentira que eu conheço. Você usa a confiança de alguém no que não entende para construir uma armadilha com palavras que a própria vítima não consegue ver. Eduardo ficou olhando para ela por um momento mais longo do que os anteriores. Depois disse: "Meus advogados já estão revisando o contrato. E vou precisar de alguém que eu possa chamar para situações assim, enquanto a investigação sobre o Henrique avança. Não estou oferecendo um cargo agora. Estou pedindo sua disponibilidade." Renata sentiu o peso daquelas palavras com uma calma que surpreendeu ela mesma. Não havia euforia. Havia apenas o reconhecimento de que algo havia se movido. "Eu tenho aula 4ª e 6ª de manhã", respondeu ela. "E trabalho aqui terça, quinta e sábado." Ele esboçou algo que quase era um sorriso. "Podemos trabalhar com isso." Eles não assinaram nada naquele dia. Não houve proposta formal, nem contrato de prestação de serviços. Apenas um número de telefone anotado no verso de um cartão de visita e um aperto de mão que, para Renata, teve um peso que nenhum documento poderia reproduzir. Quando ela saiu do salão privativo e voltou para o corredor, Soraya estava esperando do lado de fora. A gerente olhou para ela com uma expressão que, desta vez, Renata conseguiu ler com clareza. Era respeito. Não o tipo efusivo e verbal, mas o discreto e sólido que se manifesta num olhar direto e num leve aceno de cabeça. O resto do turno transcorreu com uma normalidade quase surreal. Renata serviu almoços, recolheu pratos, repôs água e café, respondeu com educação aos pedidos dos clientes do salão principal e não disse nada sobre o que havia acontecido. Não havia nada a dizer ainda. Era cedo demais para entender completamente onde aquilo poderia chegar. Mas à tarde, quando o movimento diminuiu e ela saiu pela porta de serviço com a mochila no ombro, o sol havia voltado. A calçada molhada ainda refletia as luzes dos carros, e o ar tinha aquele cheiro específico de depois da chuva em São Paulo, uma mistura de terra úmida e asfalto quente que ela havia conhecido desde criança. Ela caminhou até o ponto de ônibus e ficou parada esperando com as mãos nos bolsos. Pensou no que havia feito.
Pensou nas pessoas que trabalhavam na empresa de Eduardo Moraes e que nunca saberiam que uma garçonete no terceiro andar de um restaurante havia interferido numa tarde de terça-feira chuvosa, no que poderia ter sido uma virada irreversível. Pensou nos anos de estudo que havia levado, sem saber exatamente para onde apontavam. E pensou em Henrique Salles, que naquele momento provavelmente já estava construindo sua versão dos fatos. O ônibus chegou com um ganido de freio e ela subiu sem pressa, ocupou o banco junto à janela e olhou para a cidade que passava lá fora. Os prédios, os outdoors, as pessoas atravessando a rua no limite do semáforo vermelho. Havia uma mensagem no celular. Era de um número que ela não conhecia, apenas uma linha. Obrigado de novo. Até breve. E.M. Ela guardou o celular no bolso e olhou de volta para a janela. Mas o que ela ainda não sabia era que a investigação que havia sido iniciada naquela tarde revelaria algo muito maior do que uma série de traduções incorretas. Havia uma estrutura inteira por trás daquilo, e uma peça que ninguém havia notado ainda, a não ser ela, sem saber que havia notado. O número ficou salvo na agenda com apenas as iniciais EM. Era um detalhe pequeno, mas ela havia aprendido que os detalhes pequenos dizem muito sobre como as pessoas querem que as coisas sejam. Ele não havia pedido tratamento formal, nem estabelecido distância. Havia deixado o caminho aberto, e Renata, que havia passado a vida inteira aprendendo a ler o que não estava escrito, entendeu o recado sem precisar que ele fosse explicado. Tomar uma decisão é uma coisa. Carregar o peso dela nos dias seguintes é outra completamente diferente. Renata passou a noite de terça para quarta com uma agitação que não era ansiedade exatamente, mas que também não era tranquilidade. Era o estado intermediário de quem havia feito algo irreversível e que ainda estava processando o que aquilo significava em termos concretos para a própria vida. Ela havia dito a verdade numa sala cheia de executivos influentes. Havia interferido numa negociação que não lhe dizia respeito formalmente, e havia talvez alterado de forma permanente a trajetória de uma empresa cujos funcionários nunca saberiam que ela existia. Tudo isso por iniciativa própria, num momento em que a escolha mais segura e mais racional seria ter continuado servindo água com gás e recolhendo guardanapos sujos. 5 dias depois, Renata recebeu uma ligação às 8 da manhã, enquanto esperava o café esquentar na chapa elétrica da cozinha do apartamento que dividia com uma colega de faculdade no Ipiranga. A colega havia saído cedo para um estágio, e o apartamento tinha o silêncio específico das manhãs em que se está sozinha, num espaço que normalmente é compartilhado. O número era o mesmo do cartão de visita que Eduardo havia lhe entregado na tarde de terça-feira. A voz de Eduardo Moraes era objetiva e rápida, sem o protocolo de quem liga pela primeira vez. Os advogados terminaram a revisão do contrato esta madrugada. O prejuízo potencial estava na casa dos 42 milhões de reais entre penalidades, perda de receita por exclusividade forçada e a questão das licenças. Você teria disponibilidade para uma reunião amanhã à tarde? Renata tinha aula de manhã e turno no restaurante na quinta. Reorganizou mentalmente o cronograma, calculou a viabilidade e disse que sim. A reunião aconteceu no 23º andar de um edifício na Faria Lima, na sede da empresa de Eduardo. A sala de reuniões tinha paredes de vidro, com vista para um horizonte de prédios que se perdia até onde a poluição deixava enxergar. Havia café, água, uma mesa comprida e 4 pessoas além de Eduardo. 2 advogados, uma assessora corporativa chamada Débora, que foi apresentada como responsável pela gestão de contratos internacionais, e um homem calado no canto, que foi mencionado brevemente como consultor externo. Renata observou o ambiente sem comentar. Era um mundo diferente do que ela conhecia, mas não um mundo que a intimidasse. Mundos diferentes eram exatamente o que ela havia passado anos estudando a atravessar. A reunião foi longa e técnica. Os advogados apresentaram os pontos críticos do contrato, acompanhados da transcrição das falas originais dos representantes estrangeiros que haviam fornecido voluntariamente um áudio gravado da reunião como parte do processo de verificação. Era a prática padrão do fundo deles documentar todas as negociações, e o fato de disponibilizarem o material
havia sido interpretado pelos advogados de Eduardo como um sinal de que o grupo estrangeiro também havia sido prejudicado pela situação, ou pelo menos estava genuinamente interessado em reconstruir a confiança. Renata ouviu trechos do áudio e confirmou ponto por ponto onde as traduções de Henrique Salles haviam divergido do conteúdo original. Os advogados anotavam. Eduardo observava. Havia uma precisão naquele processo que ela reconhecia de outros contextos. Era exatamente como uma revisão de tradução técnica. Verificar o original, verificar a versão produzida, identificar onde o sentido havia sido deslocado e em qual direção. No final da reunião, quando os outros já reuniam seus papéis, Eduardo pediu que ela ficasse. Débora também ficou. Vou fazer uma proposta formal, disse Eduardo. Não é definitiva ainda. Há detalhes a acertar, mas quero que você saiba agora, porque quero que você pense com calma antes de responder. Renata esperou. Quero contratar você como consultora de apoio em comunicação multilingüe para reuniões com parceiros internacionais. Não estou pedindo que você abandone a faculdade. Pelo contrário, o acordo inclui uma bolsa de complementação para custear o que você precisar nos semestres restantes. A carga horária seria adaptada ao seu calendário acadêmico. Você trabalharia presencialmente quando necessário e remotamente no restante do tempo. Débora abriu uma pasta e deslizou uma folha pela mesa. Era uma proposta preliminar com os termos gerais. Renata olhou para o papel. Viu os números. Não deixou o rosto mudar. Por dentro, aquilo era o equivalente a 4 meses do que ela ganhava no restaurante somados. Por mês. Era a diferença entre calcular se haveria dinheiro para a passagem de ônibus no fim do mês e não precisar calcular. Era a diferença entre um orçamento que dependia de imprevistos não acontecerem e um que permitia que imprevistos acontecessem sem que tudo desmoronasse. Eu preciso de alguns dias para pensar, disse ela. É claro, respondeu Eduardo. Sem pressão. Ela saiu da sala, atravessou o corredor envidraçado e pegou o elevador sozinha. No espelho do elevador, viu uma moça com a mochila no ombro e uma folha dobrada na mão que tremia levemente. Dobrou a folha com mais cuidado e guardou na mochila. No metrô de volta para casa, não abriu o celular. Ficou olhando para a escuridão do túnel com aquela sensação específica de quando a vida dá uma curva tão brusca que o corpo demora para acompanhar a cabeça. Naquela mesma noite, foi à casa dos pais no Ipiranga. Não havia contado nada ainda. A mãe estava com a televisão ligada na novela e o pai dormia na poltrona com o jornal aberto no colo. Era a imagem mais normal do mundo, e Renata ficou parada na soleira da sala por um segundo, sentindo o contraste entre aquilo e o 23º andar da Faria Lima, com vista para a cidade inteira. Sentou ao lado da mãe e ficou em silêncio por um tempo. Aconteceu alguma coisa? Perguntou a mãe sem tirar os olhos da novela. Aconteceu, respondeu Renata, mas ainda estou entendendo o que foi. Sua mãe desligou o volume da televisão. Essa era a linguagem entre elas. Volume desligado significava atenção total. Renata contou tudo. Desde a chuva da manhã de terça até o elevador naquela tarde, sua mãe ouviu sem interromper, com aquela paciência que havia aprendido nos anos de escutar clientes contarem suas vidas enquanto esperavam a tintura pegar. Quando terminou, ficaram em silêncio por um momento. Você tinha medo de perder o emprego, e falou mesmo assim, disse a mãe finalmente. Tinha, e não perdeu. Não. A mãe ficou olhando para ela por um instante, com uma expressão que Renata conhecia bem. Era o olhar de quando as palavras seriam insuficientes e o silêncio é mais honesto. Então aceita, disse ela simplesmente. Renata foi embora mais tarde naquela noite com uma clareza que não havia conseguido encontrar sozinha. Havia algo naquele conselho que era mais do que sabedoria. Era permissão. A permissão de acreditar que o que havia acontecido não era sorte disfarçada de coincidência, mas o resultado concreto de anos de trabalho que haviam encontrado o momento certo para se manifestar. Na manhã seguinte, ligou para Eduardo Moraes e disse que aceitava. Mas o que ninguém sabia ainda, nem Renata, nem os advogados, nem Eduardo, era que Henrique Salles não havia agido sozinho.
e que a pessoa que havia orquestrado o esquema de dentro estava muito mais próxima do que qualquer um poderia imaginar naquele momento. A investigação ainda engatinhava, e algumas respostas só surgiriam quando as perguntas certas fossem feitas por alguém que soubesse exatamente o que estava ouvindo. As primeiras semanas na empresa foram uma imersão rápida num mundo que Renata conhecia pelos livros, mas que nunca havia habitado de perto. Ela não tinha mesa fixa. Trabalhava num espaço compartilhado no andar corporativo, geralmente com o notebook que havia comprado parcelado no ano anterior, participando de reuniões preparatórias e revisando documentos em inglês, francês e alemão antes que chegassem à mesa de Eduardo. Era um trabalho que exigia precisão constante e uma memória de contexto que ela foi desenvolvendo rapidamente, porque cada contrato carregava referências a acordos anteriores e cada cláusula nova tinha uma história que precisava ser compreendida para ser corretamente interpretada. Débora foi quem a orientou nos primeiros dias, e Renata foi grata por isso. A assessora era eficiente, direta e não tinha paciência para rodeios, o que combinava bem com a forma como Renata preferia trabalhar. Havia entre elas uma cordialidade que crescia à medida que o respeito mútuo se estabelecia. Não amizade ainda, mas a confiança funcional de duas pessoas que reconhecem a competência uma da outra. A investigação sobre Henrique Salles corria em paralelo, conduzida pelo departamento jurídico com o apoio de um escritório externo especializado em disputas comerciais. Renata sabia que existia, mas não havia sido envolvida diretamente. Seu papel ali era outro, ou pelo menos era o que todos assumiam. Até a tarde em que Débora a chamou para revisar uma série de e-mails antigos trocados entre Henrique e intermediários do fundo suíço. Os advogados precisavam de confirmação do tom e do vocabulário em algumas mensagens escritas em francês e alemão. Eram comunicações formais, cheias de referências técnicas, e o escritório externo havia solicitado uma segunda opinião nativa sobre o sentido exato de determinadas expressões, que poderiam ter implicações legais distintas, dependendo da interpretação. Renata se instalou numa sala menor com os e-mails impressos e começou a trabalhar. Era um material denso, mensagens de 3 anos distribuídas em ordem cronológica, e ela foi lendo com a atenção metódica que havia desenvolvido na universidade durante as disciplinas de tradução jurídica. Linha por linha, contexto por contexto. A maior parte confirmava o que já havia sido identificado pelos advogados. Henrique havia atuado como intermediário, influenciando o posicionamento de Eduardo nas negociações através de traduções manipuladas para beneficiar terceiros que receberiam comissões ocultas, quando os contratos fossem fechados nas condições favoráveis ao fundo. Mas havia algo mais. Enterrado no meio de uma troca de mensagens de 18 meses atrás, num e-mail escrito em alemão e aparentemente rotineiro sobre logística de viagem, havia uma referência que os advogados não haviam marcado porque provavelmente não a haviam compreendido como significativa. A frase em questão era uma resposta de Henrique a alguém identificado apenas pelas iniciais DF, dizendo que o procedimento estava sendo gerenciado de forma alinhada com as expectativas do consultor interno e que a posição do consultor garantia acesso aos documentos preparatórios antes das reuniões, o que tornava o processo consideravelmente mais eficiente. Consultor interno. Renata releu a frase 3 vezes. Depois voltou ao início do e-mail para verificar a data. 18 meses atrás. 3 meses antes de uma das maiores rodadas de negociação da empresa, que havia sido mencionada em conversas de corredor como um acordo que havia ficado aquém do esperado, sem que os motivos fossem amplamente divulgados. Ela não disse nada imediatamente. Copiou a frase, anotou a data e o contexto e continuou o trabalho até o final. Entregou o relatório de revisão para Débora com os pontos marcados e as observações técnicas que havia sido pedido. A frase sobre o consultor interno estava incluída, destacada sem interpretação adicional. Apenas a tradução precisa, e uma nota dizendo que a expressão empregada no original sugeria um agente interno com acesso privilegiado e que a interpretação jurídica estava além do seu escopo. Débora leu o relatório naquela tarde.
Ficou em silêncio por alguns segundos com os olhos parados sobre aquela linha específica. Então fechou a pasta e disse que levaria aos advogados. Renata voltou para o espaço compartilhado e abriu o notebook. Tinha uma reunião preparatória para revisar para o dia seguinte. Fez o trabalho com a mesma concentração de sempre. Mas à noite, já em casa, sentada na cama com o caderno aberto na cama, ela voltou àquela frase. Consultor interno com acesso aos documentos preparatórios. Alguém dentro da empresa havia alimentado Henrique com informações estratégicas antes das reuniões, tornando as manipulações mais precisas e difíceis de detectar. Não era apenas um tradutor que havia agido por conta própria. Era uma estrutura com duas pontas, e a ponta interna ainda não havia sido identificada. DF. Ela pensou nas pessoas que havia conhecido desde que começara a trabalhar ali. Nos rostos, nos nomes, nas funções. Não havia ninguém com essas iniciais que ela tivesse encontrado diretamente, mas havia algo que ela havia observado naquelas semanas e que não havia encaixado em nenhum contexto até agora. No escritório, havia um homem que raramente participava das reuniões, mas que estava frequentemente nos corredores. Ele havia sido mencionado por Débora numa das primeiras orientações como Daniel Fonseca, consultor estratégico externo que trabalhava com a empresa há vários anos numa base não exclusiva. Renata havia cruzado com ele algumas vezes, sem que houvesse razão para um contato mais substancial. DF. Ela fechou o caderno. Sabia que era uma inferência. Uma sequência de iniciais poderia corresponder a dezenas de nomes. Poderia ser coincidência. Poderia ser alguém externo ao Brasil. Poderia ser qualquer coisa. Mas ela havia aprendido naquele salão de restaurante, numa tarde chuvosa de terça-feira, que havia momentos em que a diferença entre agir e não agir era menor do que a distância entre uma cadeira e uma mesa. No dia seguinte, ela chegou mais cedo. Antes de abrir o notebook, foi até a sala dos arquivos administrativos com um pretexto simples. Precisava de um contato de um fornecedor mencionado num documento que havia revisado. A recepcionista dos arquivos não viu problema nenhum nisso. Renata passou 20 minutos lá dentro. Quando saiu, tinha apenas o contato que havia pedido e uma data que havia visto por acidente, ou pelo menos era o que pareceria a qualquer pessoa que a tivesse observado. Era a data do primeiro contrato assinado entre Daniel Fonseca e a empresa de Eduardo Moraes. 2 anos antes do e-mail com as iniciais e 5 meses antes da primeira negociação internacional em que Henrique Salles havia atuado como tradutor. A sequência era precisa demais para ser ignorada. Ela saiu do arquivo com o passo calmo de sempre. Ninguém havia prestado atenção nela. Era a mesma invisibilidade do salão de mármore, mas desta vez ela havia escolhido usá-la como ferramenta. Havia entrado, encontrado o que precisava e saído sem deixar rastro de curiosidade ou urgência. Era um movimento limpo, e a sequência de datas que carregava na memória era sólida o suficiente para segurar o peso do que estava prestes a construir ao redor dela. Renata passou 2 dias organizando o que havia encontrado antes de levar a qualquer pessoa. Era um hábito que havia desenvolvido na faculdade durante os trabalhos de tradução técnica. Nunca apresentar uma hipótese sem antes verificar se ela se sustentava por conta própria, sem depender do entusiasmo de quem a estava expondo. Sentimentos de certeza são traiçoeiros. Fatos dispostos com clareza têm um peso diferente. Ela montou um documento simples, não um relatório formal, porque não era advogada e não tinha autoridade para produzir um. Era uma linha do tempo. Data do primeiro contrato de Fonseca com a empresa. Data do primeiro contrato de Henrique Salles como tradutor. Data das primeiras negociações internacionais em que os dois haviam atuado em paralelo. Data do e-mail em alemão com a referência ao consultor interno. Data da reunião que havia sido interrompida no Terrace Noir. Cada item ocupava uma linha. Ao lado de cada data, uma frase objetiva explicando a origem da informação, sem adjetivos, sem conclusões explícitas. Apenas os fatos dispostos em sequência para que qualquer pessoa pudesse seguir o raciocínio por conta própria. Quando terminou, releu o documento 3 vezes. Na terceira, havia uma sensação de firmeza no estômago que ela reconhecia.
Era a mesma de quando uma tradução ficava pronta e ela sabia, antes de qualquer revisão externa, que estava correta. Era a clareza específica de quando um texto faz sentido em todos os seus níveis ao mesmo tempo: o vocabulário, a sintaxe, o contexto, o propósito. Levou o documento para Débora. A assessora leu em silêncio. Renata ficou de pé do outro lado da mesa, com as mãos na borda da cadeira que não havia sido convidada a ocupar. Não havia urgência. Havia apenas a espera de quem entregou algo e aguarda que o peso seja reconhecido. Quando Débora terminou de ler, ficou parada por um momento com o papel na mão. Então olhou para Renata com uma expressão que não era surpresa exatamente. Era algo mais próximo da sobriedade de quem acabou de ter uma suspeita confirmada que preferia que não fosse verdadeira. Você falou com alguém antes de me trazer isso? Não. Débora dobrou o papel com cuidado e disse que precisaria levar diretamente a Eduardo. Ainda aquela tarde. A reunião aconteceu no final do dia, quando o escritório já havia esvaziado na maior parte. Eduardo, Débora, os dois advogados e Renata. Ela apresentou a linha do tempo oralmente, seguindo o que havia escrito, sem desviar, sem inflar. Os advogados fizeram perguntas técnicas sobre a origem de cada item. Ela respondeu com precisão, indicando os documentos de onde cada dado havia sido extraído. Eduardo ouviu tudo sem interromper. Quando ela terminou, ficou em silêncio por um tempo que pareceu mais longo do que era. Você conhece Daniel Fonseca pessoalmente? Perguntou finalmente. Já o cruzei algumas vezes nos corredores. Nunca tivemos uma conversa substantiva. Ele assentiu. Daniel trabalha comigo há 7 anos. Esteve presente em praticamente todas as decisões estratégicas grandes que tomei nesse período. Ninguém na sala falou por alguns segundos. Era o tipo de informação que tinha implicações que iam muito além de um contrato mal assinado. 7 anos de decisões estratégicas revistas sob a luz de uma colaboração não declarada com quem havia manipulado as traduções das negociações internacionais era um território que os advogados precisariam mapear com cuidado e que Eduardo precisaria processar com uma energia que ia além do profissional. Renata não disse nada. Era o momento em que seu papel havia sido cumprido e ela tinha consciência suficiente para reconhecer isso. Os advogados pediram acesso imediato a todos os contratos e comunicações em que Fonseca havia sido parte envolvida nos últimos 3 anos. Eduardo autorizou. A reunião foi encerrada com a objetividade tensa de um plano de ação que ainda não havia encontrado todas as suas peças, mas que precisava começar a se mover. Renata saiu do escritório naquela noite, com uma exaustão diferente das outras. Não era cansaço físico. Era o tipo de cansaço que vem de carregar algo pesado que finalmente foi depositado no lugar certo. No dia seguinte, Daniel Fonseca não apareceu no escritório. A justificativa enviada por e-mail era uma agenda externa. Os advogados já haviam iniciado o levantamento documental sem que ele soubesse. Durante aquela semana, Renata continuou seu trabalho regular. Revisou documentos, participou de reuniões preparatórias, ajudou na correção de uma tradução automatizada que havia introduzido erros conceituais graves num contrato com um parceiro espanhol. A rotina tinha uma consistência que ela valorizava, especialmente nos momentos em que as coisas ao redor eram incertas. Havia algo estabilizador em fazer bem uma coisa concreta, enquanto questões maiores permaneciam abertas. Era a mesma lógica de estudar para uma prova quando a vida pessoal está confusa. O trabalho preciso funciona como âncora. Mas havia algo que perturbava sua concentração nos momentos de menor movimento. Uma pergunta que ela ainda não havia conseguido responder completamente. Henrique Salles havia atuado como executor. Daniel Fonseca havia atuado como facilitador interno. Mas quem havia iniciado o esquema? Quem havia identificado as negociações como oportunidade e construído a estrutura ao redor delas? Qual era a mente que havia desenhado o funcionamento de tudo antes que os outros dois entrassem em cena? Ela pensou nisso durante a viagem de metrô na quinta-feira à noite. E foi nesse momento, com o ruído dos trilhos cobrindo o som da cidade lá fora, que um detalhe que havia ficado à margem da sua atenção por dias finalmente encontrou o lugar onde se encaixava.
Nos e-mails em alemão que havia revisado, havia uma referência lateral a um documento de análise de mercado que havia sido enviado para Henrique como material de apoio antes da primeira rodada de negociações com o fundo suíço. O documento havia sido descrito como uma análise proprietária produzida por um consultor com expertise específica no setor de investimentos europeus. Não era Daniel Fonseca. As iniciais no documento de análise eram diferentes, e quando ela voltou mentalmente ao e-mail original, percebeu que havia passado por aquela referência sem marcá-la, porque parecia apenas um detalhe de contexto. Mas agora, com tudo que havia se acumulado desde então, aquele detalhe tinha um contorno completamente diferente. Era o tipo de elemento que muda de natureza quando o campo ao redor dele muda. Invisível num contexto, fundamental em outro. Havia uma terceira pessoa, e essa pessoa ainda não havia sido identificada por ninguém. Ela desceu na estação seguinte à que pretendia por distração. Caminhou de volta pelo quarteirão, no frescor da noite, sem se irritar com isso. Às vezes, os desvios são necessários. Às vezes, o caminho mais longo é o único que permite enxergar o que o caminho direto apaga. De volta em casa, abriu o caderno e escreveu uma única linha. Terceira pessoa, análise de mercado, iniciais não identificadas. Depois fechou o caderno. Havia trabalho para o dia seguinte, e ela precisava das horas de sono para ser precisa. Imprecisão, ela havia aprendido, era o oposto de coragem. Era apenas descuido com consequências. Dormir, porém, demorou mais do que o planejado. Havia uma urgência baixa pulsando por baixo dos pensamentos, não de ansiedade, mas de antecipação. Como quando se sabe que uma resposta está próxima e o cérebro insiste em trabalhar mesmo depois que o resto do corpo já pediu descanso. Ela ficou deitada, ouvindo o barulho da rua lá fora, os ônibus noturnos passando espaçados, o cachorro de algum vizinho latindo uma vez e parando, e deixou que os pensamentos fossem e viessem sem tentar organizá-los. Às vezes, o entendimento chega por baixo, não pela frente. O documento de análise de mercado havia sido enviado como anexo num e-mail de 2 anos atrás. Renata sabia que os arquivos originais ainda deviam estar no sistema interno da empresa, porque os advogados haviam solicitado uma preservação total de todos os registros digitais desde o início da investigação. Ela pediu acesso ao arquivo específico através do departamento jurídico, justificando a solicitação como revisão de material multilingüe já identificado na auditoria. A autorização veio no dia seguinte. O documento era extenso, 64 páginas de análise sobre o mercado europeu de fundos de investimento em tecnologia, com foco específico no setor de inteligência artificial aplicada à logística. O nível de detalhe era impressionante e a linguagem era a de alguém com formação técnica sólida e acesso a informações de mercado que não eram públicas. Havia dados que só poderiam ter vindo de dentro de negociações anteriores, de apresentações confidenciais, de reuniões fechadas. O documento estava escrito em inglês. No rodapé de cada página havia uma linha discreta com as iniciais do autor, PV. Renata ficou olhando para aquelas 2 letras por um longo momento. Depois, abriu o sistema interno de contatos da empresa, que estava acessível para todos os colaboradores, e fez uma busca simples. O resultado apareceu em segundos. Havia apenas uma pessoa nos registros da empresa com essas iniciais. Paula Vasconcelos, consultora independente, especialista em estratégia de expansão internacional, contratada pela empresa 2 anos e meio atrás para um projeto de mapeamento de mercados externos. Seu vínculo contratual havia sido encerrado formalmente 18 meses antes, 3 meses depois da primeira rodada de negociações com o fundo suíço. Renata leu o perfil 2 vezes. Depois fechou o sistema e ficou sentada em silêncio na sala de revisão com o documento impresso na mão. Paula Vasconcelos havia produzido a análise que deu a Henrique Salles o arsenal técnico necessário para construir as distorções com precisão cirúrgica. Ela havia mapeado exatamente o que Eduardo precisaria ouvir para aceitar as condições, onde estava a tolerância dele para risco,
Quais aspectos do acordo seriam priorizados? Com esse material, Henrique sabia exatamente quais partes da negociação suavizar e quais omitir para que o empresário assinasse convicto de que havia fechado um bom acordo. Era uma arquitetura sofisticada. 3 pessoas com funções distintas: Paula Vasconcelos como estrategista, Daniel Fonseca como facilitador com acesso interno e Henrique Salles como executor nas reuniões. Cada um mantinha uma distância suficiente dos outros para que, se um fosse descoberto, a ligação com os demais não fosse imediata. O que havia quebrado o esquema não foi uma investigação. Foi uma garçonete que entendia alemão. Renata levou o documento e suas anotações para Débora com a mesma objetividade de sempre. A assessora leu, ficou em silêncio e desta vez disse apenas: "Vou chamar Eduardo agora." A reunião que se seguiu foi diferente das anteriores. Eduardo estava presente, os 2 advogados Débora, e desta vez havia também uma pessoa do Departamento de Segurança Corporativa que Renata não havia visto antes. Ela apresentou o que havia encontrado com a mesma clareza linear das outras vezes. Ao final, havia silêncio. Eduardo ficou parado por um tempo que pareceu longo. Depois perguntou com uma voz que não tinha raiva nem indignação. Apenas aquela sobriedade fria que Renata havia aprendido a identificar como o modo em que ele processava coisas que eram ao mesmo tempo claras e difíceis. "Você sabe o que está dizendo? Que a pessoa que mapeou minha empresa por dentro para facilitar tudo isso foi alguém que eu mesmo contratei e que passou 1 ano e meio com acesso a documentos que não deveriam ter saído daqui?" "Sim", respondeu Renata. "E você chegou a isso a partir de um rodapé de documento." "A partir de iniciais num rodapé", corrigiu ela, "que coincidiam com o nome que estava nos registros da empresa." Eduardo fechou os olhos por um segundo. Quando os abriu, havia uma expressão que ela não havia visto antes nele. Não era exatamente vulnerabilidade, mas era algo adjacente a ela. A expressão de alguém que havia construído algo durante 15 anos e que estava percebendo, naquele momento, que parte do que havia construído havia sido habitado por pessoas que usavam sua confiança como instrumento. "Obrigado", disse ele. De novo, e pela 3ª vez. Os advogados tomaram conta do restante. Paula Vasconcelos seria contactada formalmente através dos canais legais. Daniel Fonseca havia sido notificado na tarde anterior e o vínculo estava sendo encerrado com as cláusulas contratuais cabíveis. Henrique Salles já havia sido informado que enfrentaria um processo por quebra de contrato e uso indevido de informações confidenciais. Nenhum deles iria preso por aquilo, pelo menos não diretamente pelo que havia acontecido com a empresa de Eduardo. Mas as consequências profissionais e jurídicas seriam suficientemente sérias para encerrar as carreiras que haviam construído com base na confiança alheia. Renata saiu do escritório naquela tarde com a mesma mochila de sempre. No metrô havia mais gente que o normal por causa de um evento no centro que havia deslocado o horário de pico. Ela ficou em pé, segurando a alça de plástico sobre a cabeça, balançando levemente com o movimento dos trilhos. Pensou em Paula Vasconcelos, que havia passado 1 ano e meio dentro daquele escritório construindo um mapa da confiança de Eduardo para depois usá-lo contra ele à distância. Pensou em Daniel Fonseca, que havia mantido 7 anos de presença próxima enquanto abria portas por dentro. Pensou em Henrique Salles, que havia transformado a arte da linguagem num instrumento de manipulação sistemática. E pensou, com uma clareza que a surpreendeu pela ausência de amargura, que todos os 3 haviam apostado na invisibilidade das pessoas que não eram como eles, na garçonete que servia água e não falava, na funcionária do restaurante que estava ali para o couvert e não para o contrato. Haviam apostado errado. O metrô parou na estação do Ipiranga. Ela desceu, subiu a escada rolante e saiu na rua com o sol de fim de tarde batendo de lado nas fachadas dos prédios. Tinha dever de tradução para entregar na sexta. Tinha turno no restaurante no sábado, porque havia pedido para manter o vínculo até o fim do semestre, por questão de compromisso com Soraya, que havia aceitado com a mesma discrição de sempre. E tinha uma reunião com um novo parceiro alemão, marcada para a segunda-feira seguinte, a primeira em que atuaria como responsável principal pela comunicação multilingüe.
Era uma vida que ainda cabia numa mochila velha, mas que havia ganhado em poucas semanas uma amplitude que ela ainda estava aprendendo a habitar. Ela caminhou em direção à casa com o passo regular de sempre, e pela primeira vez em muito tempo, sem a sensação de que o destino era uma coisa que acontecia para outras pessoas. E foi assim que aquela história terminou, não com uma explosão, mas com o som específico de uma porta se abrindo para um corredor que ela ainda estava aprendendo a percorrer. Sem fanfarra, sem discurso, com o mesmo passo regular com que havia atravessado sempre os lugares em que outros não a enxergavam. 3 meses depois daquela manhã chuvosa de terça-feira no Itaim Bibi, o Terrace Noir continuava funcionando com a mesma elegância discreta de sempre. As luminárias douradas ainda refletiam nas mesas de mármore escuro. O teto de vidro ainda recebia a chuva quando ela chegava. E os executivos ainda fechavam contratos milionários durante almoços sofisticados, sem prestar atenção nos funcionários que circulavam ao redor deles. Renata ainda ia lá às vezes. Não para trabalhar, mas porque Soraya havia se tornado uma espécie de referência que ela não queria perder de vista. E porque o restaurante tinha uma conexão com o momento em que tudo havia mudado, que ela não estava pronta para simplesmente abandonar na memória. Na segunda-feira seguinte, àquela tarde em que havia encontrado as iniciais no rodapé do documento, ela havia conduzido a reunião com o parceiro alemão com uma competência que havia deixado Eduardo Moraes visivelmente satisfeito e a equipe jurídica aliviada. O parceiro havia elogiado a clareza da comunicação. Ninguém na sala sabia que 6 semanas antes ela estava servindo café no andar de baixo. O acordo com o fundo suíço foi retomado meses depois, com uma nova equipe de representação e com todas as cláusulas revisadas e traduzidas de forma transparente. O grupo investidor, que havia fornecido voluntariamente o áudio da reunião original como sinal de boa-fé, havia demonstrado ser uma parceria legítima desde o início, o alvo do esquema, não o seu autor. A nova versão do contrato era mais equilibrada, com prazos realistas e responsabilidades claramente distribuídas. Renata não havia assinado nada como parte daquele acordo, mas havia participado de cada etapa da revisão linguística e havia uma cláusula no contrato final que ela sabia de cor porque havia sido ela a traduzir para Eduardo, palavra por palavra, pela primeira vez. Daniel Fonseca havia encerrado todos os seus vínculos com o mercado corporativo de São Paulo. Paula Vasconcelos estava respondendo a um processo por uso indevido de informações confidenciais. Henrique Salles havia perdido suas certificações profissionais como parte dos acordos extrajudiciais. Nenhum dos 3 havia desaparecido da cidade, mas seus nomes haviam deixado de circular nos ambientes onde antes eram respeitados. Renata havia se formado no final daquele semestre, com uma semana de atraso, por causa de uma entrega que precisou ser refeita. Mas havia se formado. A mãe havia tirado foto do diploma no corredor da universidade, com um orgulho que dispensava palavras. E o pai havia ficado acordado até mais tarde do que o normal naquela noite, sem nenhuma razão aparente, exceto a de estar presente. Ela trabalhava agora em período integral na empresa de Eduardo Moraes. Tinha uma mesa com uma janela que dava para o corredor interno, não para a cidade, mas era uma janela. Tinha um cartão de acesso magnético que abria as catracas do 23º andar. E tinha sobre a mesa, ao lado do notebook que ainda era o mesmo parcelado de antes, uma caneta que Eduardo havia deixado ali sem dizer nada, a mesma caneta que havia estado na mão dele naquele salão privativo, no dia em que não assinou o contrato. Ela nunca havia perguntado se havia sido intencional, e ele nunca havia explicado. Algumas histórias não precisam de todas as palavras para serem completas. O que Renata havia aprendido naqueles meses, entre o salão de mármore e o escritório envidraçado, entre a mochila velha e o cartão magnético, era uma coisa simples que nenhum currículo consegue ensinar. A coragem não é a ausência do medo, é a capacidade de agir com precisão exatamente quando o medo está mais alto. Ela havia servido água e café, enquanto ouvia o que ninguém esperava que ela pudesse entender. Havia falado quando era mais fácil ficar quieta. Havia seguido cada fio até o fim, não por ambição,
mas porque havia uma coerência interna naquilo que não lhe permitia parar no meio. E isso, no final, havia sido suficiente. A cidade lá fora, continuação igual. Os prédios, os ônibus, os semáforos, as calçadas molhadas depois da chuva. Mas há uma diferença enorme entre atravessar uma cidade sem saber para onde se vai e atravessá-la, sabendo que o caminho foi construído com as próprias mãos. Renata sabia disso agora. E quando o próximo e-mail com um contrato em alemão chegou na sua caixa de entrada às 8h40 daquela manhã, ela abriu, leu a primeira linha com aquela atenção que era sua assinatura particular e começou a trabalhar. Querida audiência, esperamos que a história de Renata Cavalcante tenha tocado algo verdadeiro em você. Ela começou numa mesa de mármore servindo água com gás e terminou do outro lado da mesa, construindo acordos que valem décadas. Mas o que nunca mudou foi a clareza com que ela ouvia, a coragem com que falava e a precisão com que agia. Se essa história ficou com você, se gerou algum sentimento ou pensamento que você queira compartilhar, os comentários aqui embaixo são o espaço certo para isso. Conte o que você sentiu. Conte se já passou por um momento em que precisou falar quando era mais fácil ficar quieto. Essas histórias existem para conectar, e a conexão mais genuína começa quando você deixa a sua voz aparecer também. Se você ainda não se inscreveu no canal, agora é o momento. Toda semana trazemos novas histórias como essa. Histórias de pessoas comuns que encontraram dentro de si algo extraordinário no momento certo. Deixe o seu like para que mais gente possa encontrar esse conteúdo e venha de volta na próxima história. Estamos aqui esperando por você. Fim da história. Há uma frase que Renata ouviu numa das primeiras aulas de tradução da universidade e que nunca saiu completamente da sua cabeça. Traduzir é habitar dois mundos ao mesmo tempo, sem pertencer completamente a nenhum. Ela havia entendido aquilo como uma limitação quando era estudante. Com o tempo, entendeu como uma vantagem. Quem habita dois mundos ao mesmo tempo enxerga o que os que estão num único mundo não conseguem ver. As brechas, as contradições. O que não foi dito, mas estava implícito. O que foi dito, mas significa outra coisa. Era exatamente isso que havia feito naquele salão de mármore. Não um heroísmo especial. Não uma inteligência fora do comum. Apenas a aplicação consistente de uma habilidade construída ao longo de anos de estudo e de um caráter que havia decidido num momento de tensão real, que a verdade valia mais do que a segurança imediata. E às vezes é isso, às vezes é só isso.